Bom dia, meninas. Deus abençoe a cada uma. Queridas, hoje, como eu falei na semana passada, nós não vamos trabalhar com a nossa revista, não só hoje, mas todo o mês de maio. Nós vamos estar focando em falar sobre família, já que maio é um mês considerado o mês da família, certo? Então, nós vamos dar uma pausa na revista nesse período, provavelmente até a primeira semana de junho, possivelmente. E aí depois nós retomaremos a nossa revista, certo? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os princípios e valores bíblicos da família na perspectiva metodista, que é a nossa denominação, ok? Então, vamos lá. A Igreja Metodista enfatiza a graça de Deus, a santidade, a paz, a disciplina, o perdão, a comunhão, o respeito e a missão de evangelização. Veja bem, por isso nós entendemos que a família, ela é o nosso primeiro ministério, é onde nós devemos buscar sempre o respeito, o perdão, buscar falar da graça de Deus, não é? Falar na santidade, ou seja, eu preciso levar Jesus em primeiro lugar para minha própria família. Por isso ela é o meu primeiro ministério. Nós precisamos trabalhar, não é, a questão evangelística na nossa família. É primordial que nós venhamos dar testemunhos de quem nós somos em Cristo para os nossos, certo? Porque assim nós vamos estar levando, semeando a sementinha, não é? Que o Senhor tanto espera que nós venhamos fazê-lo, né? Para o mundo como um todo. Mas antes mesmo de eu jorrar alguma coisa para fora da minha família, eu preciso jorrar dentro da minha família, ok? Então vamos lá. A família é vista como um alicerce do ser humano, um espaço fundamental para o crescimento saudável, social e espiritual, no ambiente de amor e a prática de fé. Então, queridos, a nossa família, ela é um porto seguro, não é? Eu tenho uma prima que ela diz assim, ó, se você precisar de um rim, quem vai te dar sou eu. E é uma realidade. O que ela quer dizer com isso? Na sua necessidade, possivelmente, o mais certo é que a sua família abrace a sua causa, a sua necessidade, não é? Por isso é tão importante a gente manter os laços familiares, não é verdade? O respeito é fundamental, não é verdade? Porque quando a família nos falta, dificilmente nós vamos encontrar aí fora, no mundão, alguém que realmente venha substituir, não é, a nossa família. Então, queridas, nós precisamos valorizar cada dia mais a família que o Senhor nos deu, né? Nos presenteou, certo? Em nome de Jesus. É claro que sempre vai haver diferença de opiniões, muito normal que haja, mas o que a gente não pode é nutrir sentimentos negativos que venham a atrapalhar, não é?
a nossa convivência com os nossos. É importante que pai e mãe sejam exemplos para os filhos, não é? Não só da palavra, mas de relacionamento, sabe? Porque o que um filho, uma filha, né, vive dentro de um lar, isso vai compor grande parte da personalidade de um filho, de uma filha. Então a gente precisa saber educar à luz da palavra, não é? Saber educar sempre dando bons exemplos, bons testemunhos para a vida dos nossos, certo? A gente sabe que em relacionamentos, muitas vezes, há umas pequenas desavenças, exatamente pela discordância de opiniões. Também existe ciúmes, não é? Por exemplo, entre irmãos, achar que o pai ou a mãe gosta mais de fulano do que de ciclano, isso não existe. Pai e mãe ama igualmente a cada um, são pessoas diferentes. Às vezes nós percebemos algumas qualidades em um e o outro não, mas isso não significa que o amor é diferente. É claro que nós amamos, né, igualmente cada um dos nossos filhos, com toda certeza. Mas o que eu quero abordar nisso, e às vezes o que acontece, há um certo ciúme entre irmãos, né? E a gente precisa vigiar, enquanto pai e mãe, vigiar essa questão para que esses entulhos, que eu chamo de entulhos espirituais, não venham atrapalhar a harmonia da família, não é? E eu gosto sempre de lembrar a parábola do filho pródigo, né? Que o Senhor vai nos mostrar o que a ganância pelo dinheiro, primeiramente, é a curiosidade por um mundo que a pessoa não conhece, mas que o inimigo apresenta, né, para poder levar a vida daqueles que conhecem a Jesus, aqueles que pai e mãe apresentou a Jesus. O inimigo está sempre tentando mostrar ou oferecer algo a mais do que a pessoa já vive, já tem, para encher os olhos e aí a pessoa ficar à mercê dele, e aí fica fácil destruir, né? Quando tira do convívio da família, fica muito mais fácil destruir. E aí me lembra o filho pródigo, aquele que queria parte da herança para poder sair de casa, achando que estava por cima, e aí chega ao chiqueiro, né? Que tristeza. A desejar comer lavagem. Gente, é o cúmulo do absurdo, né? O fundo do poço. Mas é isso que o diabo faz, não é? Primeiro, mostra um mundo maravilhoso. Dinheiro, facilidade. Aí a pessoa encantada com tudo aquilo que parece ser muito bom, cai na armadilha, e aí depois que cai, é fácil levar para o chiqueiro. É muito triste, né? E hoje a gente precisa ter muito cuidado com os nossos filhos, porque não é diferente dessa parábola, né? Que está na palavra de Deus. O diabo continua agindo da mesma maneira, engrandecendo os olhos, mostrando maravilhas
principalmente para jovens, para pré-adolescente, para adolescente, para o jovem propriamente dito, né? Para encher os olhos e depois levar para o chiqueiro. Então, enquanto pai e mãe, nós precisamos ter muito cuidado para nós não perdermos os nossos filhos para esse mundo tão tenebroso, tão diabólico, né? Não é fácil, não tem sido fácil. Criar um filho nos dias de hoje não tem sido fácil. O Senhor precisa de fato nos dar muito revestimento de poder. Os dons do Espírito precisam estar aflorados em nós, principalmente o domínio próprio, porque muitas vezes a gente precisa engolir algumas coisas para não entregar nossos filhos para o inferno, né? Mas vamos seguir. Então, quando nós estudamos a Bíblia, encontramos muitas famílias que enfrentaram problemas de relacionamentos, de desempregos, de dificuldade financeira, de perdas, de luto. Mas aprendemos que toda família que busca viver dentro dos princípios e valores de Deus encontraram um caminho, encontraram um escape, encontraram uma resposta, encontraram um milagre para sua família. E aí eu já quero abrir um parêntese aqui e deixar como trabalho de casa para você, queridas. Eu quero que você deixe lá no nosso grupo do WhatsApp um exemplo de família na Bíblia que passou por essas dificuldades que eu acabei de citar, que teve perdas, que teve dificuldade financeira, que teve enfermidade na família, que teve luto, né? Eu quero que você coloque, pode colocar por áudio, não precisa digitar. Você vai falar, Vera, eu quero citar a família de... Aí vai botar lá, né? Por áudio. A família de tal, que teve perda ou que passou por um luto, certo? Eu quero que você coloque isso para mim, entendeu? Não pode esquecer, é trabalho de casa, ok? E aí nós vamos abordar aí alguns valores, princípios e valores bíblicos para a família. Não vamos falar tudo, mas vamos citar aqui pelo menos 4, ok? Diz assim: graça de Deus. Acredita-se na graça de Deus como um presente gratuito e incondicional que permite a transformação da vida e a busca pela santidade. E aí ele vai dizer aqui em Efésios 2, 8 e 9, eu vou ler que a gente ainda está com um tempinho, eu vou ler Efésios 2, 8 e 9. Vai nos dizer assim, peraí, onde eu estou? Efésios 2, 8 e 9. Nos diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado de esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras e que Ele já havia preparado para nós. Ali é o 10 também, né? Mas vamos lá. Então, a graça é um dom imerecido, um favor de Deus sem que tenhamos o direito de receber, mas que
pela bondade, pela misericórdia, essa graça nos alcançou. Para que tenhamos força, para que possamos ser salvos, viver uma vida de santidade, para alcançar a comunhão com Deus, o Deus da nossa salvação. Isso é graça, queridos. Favor imerecido. Um presente de Deus para mim e para você. Então, eu e você precisamos viver de acordo com aquilo que recebemos de Deus gratuitamente. Amém? E precisamos nos preocupar em levar isso para a nossa família. Santidade seriam outros princípios e valores, né? A igreja enfatiza a importância de viver uma vida santa, buscando a santificação e a imitação de Jesus Cristo. Interessante que a palavra vai nos dizer em 1 Pedro, eu vou aproveitar, eu vou ler, porque são versículos pequenos, então dá para a gente ler rapidamente. 1 Pedro 1,15 diz assim: pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Então, assim como Deus é santo, sede eu e você, sejamos nós santos também. Amém? E a Escritura, no 16, vai dizer assim, ó, porque as Escrituras sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Então, nós precisamos ser imitadoras do Senhor. Amém? No tocante à santidade. Ele nos convoca a sermos santos, dizendo, porque eu sou, quer dizer, porque o Senhor Deus é santo, que nós também venhamos ser santos como Ele. Amém? 3. Vida disciplinada. A disciplina é vista como um instrumento para o crescimento espiritual. Busca pela santidade e a vivência da fé em ações. Em Provérbios 23:12. Você veja que tudo aquilo que está sendo falado está sendo testificado pela palavra. Amém, meninas? Provérbios 23:12. 23:12. Vamos lá. O que nos diz? Vida disciplinada. A disciplina é vista como um instrumento para o crescimento espiritual, a busca pela santidade e a vivência da ação da fé em ações. Então, vamos lá. Provérbios 23:12. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o que mais puder. O que mais puder. Então, não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Olha, que situação, hein? Que situação. Como a palavra de Deus, ela é direta, né? No ensinamento. Sabe, às vezes até nos choca, né? Porque quando diz aqui, olha, que as palmadas, na verdade, poderão até livrá-la da morte. Porque às vezes nós precisamos repreender até com a palmadinha, mas isso vai trazer grande livramento, não é verdade? Porque quantas vezes a criança quer alguma coisa que só vai prejudicar, não é verdade? Então, às vezes a gente precisa mostrar um pouco mais de autoridade para a criança possa entender, não é? Porque
Nos dias de hoje, parece que elas já nascem com uma certa imposição daquilo que querem. Já observaram? É impressionante como a criança ela tenta impor mesmo a vontade dela. Já viu a criança fazendo pirraça? Esses dias mesmo eu fui ao mercado com duas amigas e a gente estava na fila e uma criança sentada no carrinho querendo biscoito. O pai e a mãe já tinham dado um pacote de biscoito, ela já tinha comido e ela queria outro. E como eles não quiseram dar, porque estava próxima a hora do almoço, então eles não quiseram dar outro pacote de biscoito para ela, ela fez um escândalo, um verdadeiro escândalo no supermercado. Sabe, então assim, querendo impor a vontade dela, mesmo que fosse com choro, com grito, como ela estava fazendo, esperneando como estava fazendo. Então a criança ela tem muito disso. Aí merece uma palmadinha para entender quem é quem é a autoridade. Não é respeitar o não quando pai e mãe falam não, porque se falam não é pro bem, não é? Então vamos seguir. Não quero fugir não, mas a gente está falando de disciplina. E às vezes a disciplina exige um pouco mais de autoridade, né? Um pouco mais de energia, não é verdade? Então, quarto princípio, amor e misericórdia. A família é um espaço para o desenvolvimento do amor e da misericórdia, tanto entre os membros como em relação aos outros. Êxodo 20. Vamos em Êxodo. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. É o nosso último pilar. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Isso é o Senhor falando, né? Agora é interessante, queridos, como hoje essa palavra ela é tão esquecida pelos jovens, pelas crianças, não é? A palavra é muito clara no que diz, respeite seu pai. Em outras versões está dizendo honra. Eu até gosto mais dessa forma, dessa palavra. Honra teu pai e a tua mãe. Como estão sendo desonrados, não é? Pai e mãe. Essa geração parece que não conhece o significado da palavra honra, né? E não estão, assim, dando a mínima para o que é honrar pai e mãe. É muito pelo contrário. O que a gente mais tem visto é a desonra, não é? E é muito triste porque a gente percebe como o mundo está caminhando para o fim. Realmente, porque é muita falta de amor, né? Espalhada, mesmo por mais que a gente cerque os nossos de carinho, de atenção, ainda assim o inimigo tem tragado muito dos nossos, né? Não tem sido fácil. Nós estamos numa guerra que por mais que a gente lute, o inimigo continua se levantando, né? Continua dizendo, eu estou aqui. Não tem sido fácil. Mas nós cremos num Deus que realiza o extraordinário, que realiza o impossível a nós, não é? Nós não temos força contra o diabo, não temos força. Nós precisamos reconhecer que realmente ele tem força. Agora, o que nos coloca de pé é que nós cremos num Deus que tem poder, não é?
E esse poder é que nos põe de pé todos os dias, e é esse poder que vai vencer a força do inimigo contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra os nossos netos, não é verdade? Em nome de Jesus. Amém, queridas? Nós vamos parar por aqui. Nós fizemos aí uma introdução do que vai ser esse mês. Nós vamos falar muito família, 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 para abrir os olhos de cada uma de nós, e também não só para abrir os nossos olhos, mas para nos fortalecer, para a gente entender que muitas coisas que vivemos dentro do nosso lar, nós não podemos olhar para pessoas. Eu costumo ensinar muito disso. Onde eu passo, seja dando aula, seja pregando a palavra, eu sempre lembro isso às pessoas. Não olhe para a pessoa que está sendo usada para te atingir, para te paralisar, para te fazer desistir. Não olhe para pessoas. Olhe para quem está atrás da pessoa. Porque quem está atrás dela é exatamente o diabo, para poder te desestabilizar, te desestruturar, e ele vai usar sempre alguém que você ama. Não vai ser um estranho na rua, porque um estranho na rua você vai dizer, coitadinho, e largar para lá, não é? Não te faz falta. É estranho, você não conhece, não vai te ofender em nada. Não é isso? Agora, dentro da sua casa, há alguém que você ama. Então, essas pessoas é que o inimigo usa para te destruir, para te paralisar, não é? Para te infernizar, entendeu? Para você achar que não tem jeito. É essas pessoas que o inimigo vai usar. Então, queridas, se fortaleça no Senhor, que nesta manhã você possa entender que Deus não nos abandona jamais e que a nossa família é algo precioso e que Ele não vai deixar que os nossos fiquem na mão do adversário, em nome de Jesus. Nós somos mais que vencedoras, como diz a palavra do Eterno. Amém, queridas? Ele não muda, Ele é o Deus invencível. E ao final da nossa luta, desta guerra que se levantou, nós seremos vencedoras em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Beijo grande no seu coração e até domingo que vem com a segunda aula sobre família na visão metodista, em nome de Jesus. Tchau!